Bolsonaro teve negado o pedido de habeas corpus preventivo feito em seu nome. Segundo o advogado, Bolsonaro corria o risco de ser preso a qualquer momento. Bem que a gente queria, né? O ministro Nunes Marques, indicado pelo próprio Bolsonaro, negou o habeas corpus e o advogado recorreu da decisão. Mas já foi formada a maioria no plenário virtual do STF para negar o recurso. Quem vai explicar essa enrolação dessa história toda é o nosso maravilhoso e advogado Bruno Silvestre, aqui no plantão. Vamos lá. Boa tarde, Bruno Silvestre. Explica aí. Tem muitas dúvidas aí. Primeiro, alguém entrou com um pedido de habeas corpus dizendo que o Bolsonaro podia ser preso a qualquer instante. Vocês querem brincar com as nossas emoções? Pois é, né? Querem brincar com as nossas emoções. O engraçado é o seguinte: primeiro, não dá para saber, assim, de uma maneira concreta, se a pessoa que entrou com habeas corpus representava, ou seja, recebia algum valor para patrocinar o Bolsonaro ou não. Porque o habeas corpus, qualquer pessoa pode entrar. Ah, é? Você, inclusive, o habeas corpus, ele é uma medida, coisa que a gente chama de um remédio jurídico para um caso extremo. Tá. Então, assim, alguém está sendo preso de forma arbitrária. O habeas corpus ele é feito imediatamente porque o nosso bem mais precioso depois da vida, obviamente, é a liberdade. Então, o habeas corpus ele serve para isso, para romper uma imediata violência ou um cerceamento dessa liberdade. Então, qualquer advogado pode entrar em qualquer momento. E qualquer cidadão. Você, por exemplo, Ana, pode dizer o seguinte: o Joãozinho foi preso por um policial e eu filmei que ele não fez nada. Você pode só falar isso. Olha! Solicito, ou seja, qualquer pessoa, essa é um dos remédios jurídicos que não precisa nem de advogado para entrar. Mas, nesse caso, um advogado, que aí a gente não sabe se tem um contrato ou não com o Bolsonaro, entrou com a ação, com esse remédio jurídico, habeas corpus. O que ele disse, o engraçado é isso, o que ele disse é que, o Bolsonaro, ele sofre ameaça de ser preso, porque ele está sendo muito investigado. Pelo amor de Deus, o trabalho da polícia é investigar. Ou seja, eu posso ser investigado, qualquer pessoa pode ser investigada. Se a gente cometeu um crime, a gente responde na medida dos crimes que cometemos. Se a gente não cometeu crime nenhum, acabou. Ou seja, não é porque ele está sendo investigado que ele vai ser preso. Mas, obviamente, que se ele cometeu crimes, aí ele vai ser preso. E o que faz com que haja prisão? Primeiro uma investigação, depois uma ação criminal e depois uma condenação com o devido processo legal, sendo garantida ampla defesa. É dessa forma que funciona. Eu não sei, aqui pra gente, no popular, doutor Bruno, a gente chama isso de não passa nem Wi-Fi, sabe? Exatamente, é muito medo. E aí eu quero primeiro mostrar a matéria, porque realmente a matéria, ela confunde um pouco no início dela, mas vamos tratar dela, que ela diz assim, né? STF tem maioria para negar salvo-conduto contra a prisão de Bolsonaro. O salvo-conduto, basicamente, que ele está dizendo aqui, é o habeas corpus. Habeas corpus vem do latim, que literalmente pode ser abrir o corpo, basicamente. Mas é basicamente liberar uma pessoa, fazer com que aquele corpo não permaneça daquela forma. E, basicamente, você pode ter ele quando a pessoa foi presa, ou basicamente quando a pessoa está na iminência de ser presa. Então, existe essa questão. E esse debate é muito importante, ou seja, todos temos direito à liberdade, e na época lá do AI-5, a gente sabe, muita gente, nem esse remédio jurídico, ele era respeitado. Então, é por isso que é importante a democracia, né? E aí, então aí coloca aqui, seguindo adiante na matéria, o STF formou maioria nessa quinta-feira, dia 16, em julgamento virtual, para negar um pedido de salvo-conduto feito por um advogado para que o ex-presidente Jair Bolsonaro não seja preso por tentativa de... Aí, vai detalhando, né? O que aconteceu? O STF julga até sexta-feira, em plenário virtual, um pedido de habeas corpus preventivo em favor do Bolsonaro. Aqui, eu vou parar aqui só para explicar um detalhe.
existem duas formas de julgamento. O julgamento presencial, em que o advogado vai até lá e defende o caso, e existe a plenária virtual, que é aquela em que, de forma online, você tem o julgamento. E aí o ministro ele vai colocando voto. Até meia hora atrás, faltavam 3 ministros entregar voto. Mas, independente do voto desses 3 ministros, já tinha uma maioria para fazer com que o pedido fosse negado. E lembrando, o pedido, esse caso aqui que foi para o plenário, é de recurso, porque o primeiro pedido foi negado pelo ministro Nunes Marques, que foi justamente o ministro indicado pelo Bolsonaro. Então, essa é a parte engraçada dessa situação, né? Aí a matéria segue, mas segue falando justamente dos ministros que votaram, né? O relator do caso, o ministro Marques, se posicionou contra o habeas corpus preventivo e foi seguido pelos colegas Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Edson Fachin, Flávio Dino. Com isso, já existe maioria contra o pedido. E aí, obviamente, que os próximos ministros também vão tratar dessa forma. Eles devem seguir o relator, porque não faz sentido dar provimento a esse habeas corpus preventivo. Não, o único ministro que não votou, mas é porque ele se declarou impedido, é o ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele que está cuidando dos inquéritos do Bolsonaro. Sim. Então, a postura dele, ao meu ver, e isso eu quero falar para o público, né, eu achei até muito ética, porque justamente se é ele que está fazendo as matérias, determinando prisão, determinando a investigação, busca e apreensão e etc., ele não querer se manifestar sobre os atos, né, tem toda a relação. Por quê? Porque ele é a autoridade que o cara está dizendo que está agindo contra a liberdade do Bolsonaro. Ele se colocar como impedido é até uma atitude muito ética, correta e de acordo com o processo. Sim. Porque se você é a autoridade coatora, ou seja, a autoridade que está ameaçando a liberdade da pessoa, não deve ser você que julgue o habeas corpus. Então faz todo sentido isso. E aí eu quero pegar, agora eu vou pegar um pouquinho para esclarecer melhor para o pessoal. Eu queria pegar, eu vou até mudar a ordem aqui, Ana, mas eu queria pegar o voto do ministro Nunes Marques, que é o voto que tá lá, que foi colocado no site, né? E que a gente pode colocar aí, que é a medida cautelar no habeas corpus 239124. Tá aqui. Vou colocar aí na tela? Tá aí. Exato. Aí o que acontece? Vocês vão ver aqui, olha. Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de Jair Messias Bolsonaro com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora o Supremo Tribunal Federal. Beleza. Em suas razões, a parte impetrante, ou seja, o advogado que entrou com a ação para o Bolsonaro, diz em síntese o seguinte: é público e notório o fato largamente noticiado por todos os órgãos de imprensa nacionais e internacionais de que o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, está sendo alvo de severas investigações levadas a cabo contra sua pessoa, calcadas em possibilidade, em tese, de prática de crime de golpe de Estado. É sabido que, inclusive, o paciente, é o nome da pessoa que está sendo protegido pelo habeas corpus, né, que no caso é o Bolsonaro, foi convocado para depoimento junto à Polícia Federal, onde compareceu. É fã ou hater? Pois é, ele está mostrando aqui, na verdade, que, olha que engraçado, né? As matérias jornalísticas, quando lhes interessa, eles citam. Quando é contrário a ele, não, porque esse órgão de imprensa não presta. Mas na hora de apresentar para o Supremo tentando dizer que isso ajuda, não faz nenhum sentido. E aí, basicamente, o ministro ele fala uma questão bem técnica. Tal contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial o inteiro teor do ato judicial que teria sido proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso aqui, na verdade, falou e não provou nada. É isso? Exatamente isso. Porque aquele negócio, qual é o ato do Supremo que está ameaçando a liberdade de forma ilegal do senhor ex-presidente? Cadê? Cadê o documento? Não tem. Aí ele vai, recorre juntando matéria jornalística.
aí junta a matéria jornalística. Mas não é a própria Globo lixo, não é a própria... Assim, eles não xingam todos esses materiais da grande imprensa? Ou seja, só usa quando convém, né? E o fato de que popularmente tá todo mundo dizendo o Bolsonaro tá com o toque, toque, toque na porta, não quer dizer que o STF tá ameaçando o Bolsonaro. Exatamente. E aquele negócio, você vê, às vezes, quando eu converso com um bolsonarista, isso desde a época do governo Bolsonaro, o pessoal, me fala um ato que o Bolsonaro fez de errado. Eu posso falar com certeza, o primeiro decreto que ele fez foi para tirar a parte de investigação do COAF, jogar para o Ministério da Justiça do Moro para evitar que o filho seja investigado. Foi o primeiro ato dele na presidência da República e já é um ato assim. Aí a pessoa fica quieta. Ou então, eu já ouvi um cara com doutorado na área de saúde, chegou para mim e falou, olha, mas ele fez pelo filho, né? Ou seja, é engraçado que a pessoa tenta argumentar pelo lado emocional, dizendo quem não cometeria um crime para proteger o filho. E eu não acho certo, não é dessa forma que o negócio acontece, né? É muito complicado. Mas aí, seguindo, o que acontece? Agora eu queria pegar para mostrar para o pessoal, porque é aquela questão, tudo que eu trago aqui é com base jurídica, com base legal. Não é só matéria jornalística, porque eu quero bater de frente com essas pessoas que querem negar os fatos. E negando os fatos, a gente vai na fonte. Então eu queria mostrar o site do STF para o pessoal olhar, para o pessoal ver que são ministros trabalhando, fazendo o trabalho deles, e se a gente for olhar aí nesse material, vocês vão ver o processo, e aí pode baixar na tela, Ana. Isso tudo é público, qualquer um pode entrar lá, qualquer um pode ver. Qualquer um pode entrar, exatamente. Tá vendo? Sobe um pouquinho, tá vendo a parte ali de sessão virtual? Pode clicar? Clica lá, isso. Agora vai ter um númerozinho aí, pode clicar nesse número. Aqui? Isso. Agora baixa, pode... deixa eu ver se... Data de início do julgamento, 10/5, é isso? Pode colocar, isso. Voto. Aí pode baixar. Aí, olha só. Ai, que bonitinho, tem a fotinho do relator e tudo. Ai, as fotinhas dos juízes todos. Que legal. Tá vendo? Isso que é legal de mostrar, porque olha só, é o relator ali, tem o voto dele ali em cima, mas não precisa ver, porque o voto é bem curto, dizendo, olha, o recurso não cabe, não faz sentido, estou indeferindo porque faltam os requisitos. Ponto. Não tem muito mais que isso. E aí você vê que o Alexandre de Moraes está isoladinho aqui no canto direito, que é justamente porque ele está impedido. Mas todos os outros estão ali. Quantos ministros tem ali? Conta aí, Ana, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, exatamente. Então, 8 aí, 9 com o relator que está em cima, 10 com ele. Então, se eu não me engano, só falta o Barroso, salvo engano. Só falta o Barroso entregar voto. Não, pera. Vê se tá aí. O Barroso não tá. Não tá. Exato. Provavelmente só falta o Barroso entregar voto. Você vê que todos ali... Gilmar Mendes tá aí, tá, né? Gilmar Mendes tá, e tá o André Mendonça, terrivelmente evangélico. Eu não tava botando fé, não. Olha só que engraçado. Olha só, e isso que é legal mostrar. Você vê que o grande ponto, isso é uma coisa que eu já tinha falado para outras pessoas, um presidente indicar um ministro, ele está colocando uma opção. Mas após o ministro tomar posse, o compromisso desse ministro é com o Poder Judiciário, não com quem o empossou. Então, isso aqui a gente tem uma prova de que o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques votaram contra o habeas corpus preventivo ao Bolsonaro. Isso, para mim, já mostra uma inclinação muito forte, não só para a democracia, mas também para o respeito ao Supremo Tribunal Federal. Porque aqui, toda a atuação, isso eu tenho que dizer como um profissional que atua nas cortes superiores, a atuação dos ministros, nesse caso, está sendo completamente coerente com tudo que eles fizeram na jurisprudência. E justamente por conta da jurisprudência é que o Lula teve problemas lá atrás, porque em habeas corpus isso não era debatido. Ele precisou de muito tempo depois ser debatido, e inclusive por uma ministra que foi indicada se não me engano, foi pela Dilma, foi a ministra Rosa Weber. Ela que primeiro no habeas corpus votou contra a liberdade do Lula e depois votou a favor. E isso na matéria em si. Mas assim, é só mostrando
que o ministro, o compromisso dele é com o judiciário. E aí agora eu quero ver os bolsonaristas falando aí sobre o Nunes Marques, André Mendonça. Vai ser muito interessante ver a opinião dos bolsonaristas, né? Até porque o juiz, em geral, o ministro, né, dura mais do que o governo, né? Exatamente. Dura Eles vão durar. Vão-se os governos, ficam-se os ministros. Exatamente. E a melhor parte disso é essa inclinação pela democracia quer dizer que o devido processo legal que está sendo feito e investigado vai comprovar todos os crimes que nós já sabemos que o Bolsonaro cometeu. Mas, obviamente, todo o processo legal ele é necessário. Mas essa decisão ela já mostra que habeas corpus preventivo Bolsonaro não vai ganhar. Muito bom, doutor Bruno. Saímos com uma boa perspectiva nesse sentido. Não vai ter, né, o termo ali usado na matéria era salvo-conduto, né? Não vai ter outs antes da hora aí pro Bolsonaro. Mas eu ainda tiro mais uma informação boa dessa história. O lado do Bolsonaro ali, seja ele, né, participante aí desse pedido, desse habeas corpus ou não, tá assim com medo. Bateu assim, sentiu. Gavão, sentiu. Ficamos por aqui, doutor Bruno. Muito obrigada pela sua presença. Chat, a gente volta em instantes. Beijos.